Olá pessoal, tudo bem? Bom, antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria de tirar uma dúvida que eu creio que seja dúvida comum de muitas pessoas, que é o seguinte: alunos de programação, de ciência da computação, sistemas de informação, engenharia da computação ou qualquer outro curso, né, ou área relacionado com programação, quando vão fazer pesquisa sobre linguagens de programação, encontram a seguinte informação: a linguagem C é a mais utilizada, sendo que a linguagem C, para a pessoa que está começando, que ela olha assim, ela fala, mas aquele console ali, aquela telinha preta com as letras brancas, é muito feio. Quem que vai desenvolver aquilo ali, usar um programa aquilo ali a sério, e vender isso a sério? Como que eu posso fazer? Como que eu não consigo imaginar uma coisa dessa? Se você pensa assim, você está muito enganado, antes de qualquer coisa. Se você fizer uma rápida pesquisa no Google por linguagens de programação, você vai encontrar três principais links. O primeiro é da Wikipédia, o segundo da InfoAbril, com as 7 linguagens de programação mais populares de 2012, e um terceiro link de 2013 do Tecmundo, que eu creio que seja o mais interessante aqui pra gente, por ser mais recente. Então o que acontece? Veja quais são as linguagens de programação mais populares atualmente. No topo da lista temos a linguagem C. Por que linguagem C? Se você rolar um pouquinho mais para baixo, você vai ter algumas informações aqui sobre o TIOB, né? Que é o órgão que faz, o site, né, que faz esses estudos, faz essas análises. Bom, vamos entender a principal coisa. Se você vier aqui no Google e pesquisar por linguagem C, vai aparecer um link aqui da Wikipedia. O seguinte, ó, C é uma linguagem de programação compilada de propósito geral. Aí se você rolar, vai ter história ali. Aqui, ó, visão geral. É uma linguagem imperativa procedural para implementação de sistemas. Seus pontos de design foram para ele ser compilado, fornecendo acesso de baixo nível à memória e baixos requerimentos de hardware. Também foi desenvolvido para ser uma linguagem de alto nível, para maior reaproveitamento de código. C foi útil para muitas aplicações que foram codificadas originalmente em Assembly. Bom, o que é Assembly? Se você clicar em Assembly, vai aparecer uma outra página da Wikipedia, vai explicar. Assembly é uma linguagem de baixo nível. Ela foi feita para operar o hardware. Quando você faz em C, a variável A recebe B mais C, a variável B mais a variável C, ele está manipulando memória. Por quê? Ele basicamente fala para o processador, olha, eu quero que você soma esses dois valores. Mas você precisou falar qual é a célula de memória que você quer guardar? Você precisou falar quais são os valores diretamente para o processador? Não. Você só falou, eu quero somar 1 mais 2. Você só falou isso. Então é isso que importa. É uma linguagem de alto nível. Se você tivesse que manipular 0 e 1, que é o sistema binário, aí seria uma linguagem de baixo nível. Quanto mais alto o nível, mais fácil de entender. Então é maior a abstração dos comandos. Assembly é uma linguagem de baixo nível, por quê? Porque ela começa a operar questão de registradores, né? Questão de células de memória. Mas a gente não é o nosso foco entrar nisso. Gilberto, então, mas o que adianta C fornece acesso, que como está dizendo, de baixo nível à memória? Pensa só, se a linguagem C consegue operar a memória com mais facilidade que uma linguagem, por exemplo, Java, para que eu quero usar? Imagine que você precisa de um aparelho para controlar uma máquina. Você vai usar o Java, tá? Para você rodar Java, você tem que executar o JDK, você tem que instalar, né, o interpretador do Java, você vai ter que instalar um sistema operacional, correto? Porque a linguagem Java ela opera por cima do sistema operacional. Já a linguagem C ela foi feita para desenvolver sistemas operacionais. O seu Windows ele é feito em C, C++ e algumas partes até C Sharp. C Sharp não tem muito a ver com C e C++, mas é uma linguagem interessante também.
E aí o que acontece? Se a linguagem C ela foi feita para operar hardware, quer dizer então que ela consegue controlar muito melhor uma placa, muito melhor motores, sistemas hidráulicos, sistemas relacionados com hardware, do que uma linguagem Java de alto nível, que você precisa de um interpretador. Se você olhar para a sua televisão, com certeza o chip dela ali está rodando a linguagem C para controlar o hardware dela. O seu micro-ondas com certeza deve estar rodando a linguagem C. As geladeiras mais novas, tem algumas que conectam até a internet para saber valores de produtos, para saber informações nutricionais de alimentos. Elas devem usar com certeza a linguagem C. Então essa é uma informação muito importante para todo mundo, porque desmerecem a linguagem C. E a linguagem C ela é muito mais útil do que a gente pensa. Então eu quero só tirar essa dúvida aí para quem pensava que a linguagem C era uma linguagem fraca e consegue abrir a mente um pouquinho para isso. É uma linguagem muito forte. E não é só uma linguagem de entrada, né, como a gente diz, que a gente aprende a programar em C para ir para outras linguagens. Não, você pode prosseguir com a linguagem C. O kit Arduino, não sei se vocês conhecem, mas o Arduino ele serve para você, você conecta, né, vem uma plaquinha, você conecta ele na USB e através de uma interface ou através de uma linguagem de programação, você controla equipamentos físicos, né, controla hardware. Você pode ligar equipamentos, você pode acionar lâmpadas, o que você quiser. Basta você ter o conhecimento daquilo ali e um pouquinho de conhecimento de eletrônica. Mas é um kit muito interessante, eu gostaria até de abordar ele aqui numa aula se eu tivesse a oportunidade. Bom, mas então sobre essa dúvida com a linguagem C era isso. Vamos para a aula então. Bom, na última aula nós vimos o método selection sort para fazer a ordenação de um vetor. E hoje nós vamos ver então o método bubble sort, o método da bolha. O que consiste esse método? Basicamente, a gente tem um vetor que esse método é como se ele criasse uma bolha entre dois valores, os dois valores vizinhos. Exemplo, você tem um vetor posição 0 e posição 1, 2, 3, 4 até 10. Ele cria uma bolha entre a posição 0 e 1 e verifica qual desses valores é o maior. Se a posição 0 for maior, ele troca com a posição seguinte e vai assim ordenando o vetor completamente. É o método da bolha. Vamos implementá-lo então. Bom, vou criar aqui o vetor, int vetor, ele vai ter 9 posições. Nós vamos informar as 9 posições aqui. Vai ser 3, 5, 8, 1, 9, 2, 4, 7 e 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltou 6. 6, 7, 8, 9. Beleza. Eu vou chamar esse método, vou chamar ele de bubble, né? Com 2 Bs. E vou passar o vetor e o n, né? Eu tenho que criar aqui int n recebe 10. São 10 valores que eu tenho lá, de 0 até o 9. E no final eu vou imprimir. Vocês estão vendo que o que acontece? Eu estou desenvolvendo aqui o main sem me importar com o que o método bubble vai fazer. Estão vendo? Depois é que eu vou desenvolver o método bubble. Mas aqui para mim pouco interessa. É como se o método bubble já tivesse implementado já nas bibliotecas do C. Então vou fazer aqui um printf. Vou pôr aqui uns arrabians. E aqui dentro eu vou colocar um for int i recebe 0, ponto e vírgula i menor que n, ponto e vírgula i mais mais. E aqui dentro eu vou colocar printf, aí eu vou pôr %d, espaço, traço, espaço, vírgula, ponto e vírgula. Eu vou colocar aqui vetor posição i. Beleza.
nosso main já está pronto. Agora eu vou criar o método, vai ser um void, né, que ele não vai retornar nada, ele vai alterar o próprio vetor. Ele vai chamar bubble, eu vou passar um int vetor, não vou definir o tamanho do vetor, e um int n. O problema do método bubble sort é que ele tem que percorrer o vetor várias vezes, mesmo que o vetor já esteja ordenado. Por que isso? Ele tem que comparar de 2 em 2, como eu já disse. Então, no caso, ele compara 3 com 5, 5 com 8, 8 com 1, depois 1 com 9. Mas entendam que ele não está ordenando o vetor. Na verdade, ele está ordenando de 2 em 2. Isso não é legal. Por que não é legal? Imagine que você tem um vetor de 10 posições. Aqui vai ser fácil, correto? Ele vai rodar algumas vezes aqui e vai percorrer. Vai ordenar. Imagine que seu vetor tenha 1000 posições. Ele vai ter que percorrer 2 vezes. Vai ter que percorrer uma vez o vetor inteiro, 1000. Só que ele vai ter que percorrer novamente para garantir que ele está ordenado. Então ele vai ter que percorrer várias vezes o vetor. Então o método da bolha, né, o bubble sort, ele é interessante para vetores pequenos, para quantidades pequenas de dados. Então dessa forma ele é instável. Bom, então a gente vai fazer o seguinte. Primeiro de tudo, nós precisamos então fazer um for que vai percorrer o nosso vetor. Então vamos criar um int e recebe 0, ponto e vírgula e menor que n, ponto e vírgula e mais. Como eu havia dito, nós precisamos comparar cada posição do vetor com a sua posição seguinte. No caso, nós temos que fazer várias comparações. Então, faremos um outro for com int j recebendo 0, ponto e vírgula j menor que n, ponto e vírgula j mais. Eu coloquei isso aqui porque é um padrão. Nós já vamos alterar isso aqui, que vocês já vão entender o motivo que nós vamos fazer a alteração. Bom, então o que acontece? Nós temos que fazer essa varredura no vetor até a última posição. Vocês estão vendo aqui, a gente começa com n. Mas nós temos um outro problema. Da mesma forma que a gente percorre o vetor de 0 até o fim, a gente precisa marcar qual que é a última posição que a gente está trabalhando. Então nós vamos criar aqui um int k, que ele recebe o número de termos, n. E o nosso j ele não vai mais até n, ele vai até k. Ok? E dentro desse for aqui nós vamos fazer a comparação. A gente faz, olha, se o vetor posição j for maior que o vetor j mais, a gente vai fazer a troca. Então nós já vimos que para fazer a troca nós precisamos também de um auxiliar. Então vamos criar um aux aqui e vamos utilizar. Se a posição atual for maior que a próxima posição, a gente vai fazer a troca delas. Então a gente faz o aux, recebe o vetor posição j, o vetor posição j recebe vetor posição j mais 1. Aqui em cima é j mais 1, pessoal. Não é j mais não. E o vetor posição j mais 1 recebe o aux. Pronto. Fizemos a troca. E está pronto o nosso algoritmo. Complexo? O que acontece? Na verdade, está faltando um detalhe aqui. Se a gente criou esse k, para que ele vai servir? Esse k vai ser decrementado toda vez que ele chegar, toda vez que o primeiro for fizer uma iteração. Ok? Que quando ele chegar no final, ele vai sempre reduzindo o final. Vocês conseguem entender isso? É mais ou menos assim. Para que eu vou ficar indo até o final, sendo que
aquele final já está ordenado. É mais ou menos isso. Nosso algoritmo está pronto. Coisa simples, fácil, rápida e vai ordenar o vetor. Vamos fazer um teste aqui. Vou compilar. Ele achou um erro. Qual foi o erro? Int 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, são 10. Na verdade, eu posso até deixar em branco. Isso aqui não vai afetar, não. Compilando. Aí. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prontinho. O código está pronto. É mais uma função aqui, mais um método de ordenação, Bubble Sort. Tá ok? Gostaria de agradecer a todos pelas visualizações do canal, pela audiência. O curso de programação não vai acabar tão cedo assim. Gostaria de convidar a todos que possuem sites, blogs, né, gostariam de divulgar esses sites e blogs no mais novo sistema da GTEC, o afiliadosgratuitos.com.br. Acesse lá que você vai entender muito bem como funciona. A todos, meu muito obrigado, até a próxima.